Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos conhecer um pouco da nossa igreja. Com certeza, a maioria dos católicos sabe muito pouco da história e origem da igreja sobre a qual nós fomos batizados. Conhece apenas por Católica Apostólica Romana, como se fosse esta que Jesus edificou. Na verdade, são duas igrejas em uma só. Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica Primitiva é a única verdadeira igreja que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos. Esta igreja primitiva caminhou 313 anos até que o imperador Constantino se apoderou dela. Depois no ano de 380, depois de Cristo, é que o imperador Teodósio de Roma, usando o verdadeiro nome de Católica Apostólica, acrescentou o nome de Romana, Católica Apostólica Romana, como religião oficial de Roma, e passou a chamar de Igreja Católica Apostólica Romana, como se eles tivessem comprado o registro da verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica Primitiva, que Jesus edificou sobre Pedro e disse: minha igreja. Depois ganhou o nome de Católica Apostólica Cristã, que mesmo sufocada pela grande igreja, rica, poderosa embarcação, o barquinho de Pedro navegou lado a lado, sempre firme. E no fim, é esse barquinho que vai triunfar. É essa pequena igreja católica, apostólica, cristã, judaica, é que vai triunfar no fim dos tempos, depois das perturbações, das provações. Isso porque é a ele que Jesus disse, é a esta igreja que Jesus disse: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Esta igreja primitiva nunca deixou de existir, caminhou por muitos séculos até o dia de hoje. Duas igrejas estão separando. Até os dias de hoje, as duas igrejas estão agora separando. E Jesus profetizou isto antes que acontecesse, na parábola do joio e do trigo. Deixai que os dois cresçam junto até a colheita. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30. E agora está em plena colheita. Essas duas igrejas estão se separando. A que for falsa e pecadora será o joio, que será queimada, será jogada ao fogo. E sobreviverá a verdadeira igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva, que tem a promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mateus capítulo 16, versículo 18. A verdadeira igreja de Cristo é católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva, aquela dos apóstolos. Essa que vai triunfar no fim dos tempos. Depois das grandes tribulações, esta igreja pequena, pobre, mas santa, vai triunfar no fim dos tempos. Tem uma pessoa que disse que nunca viu falar desta igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva. Esta é a verdadeira e única igreja que Jesus edificou e disse: minha igreja. Faço questão de esclarecer sobre esta igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva. Então diz assim a pergunta: por que primitiva?
Primitiva porque foi a única igreja que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos e entregou a chave do reino dos céus, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Por que judaica? Porque Jesus e os apóstolos eram todos judeus. Isso é a razão dela ter nome de cristã judaica, porque veio de Jesus e os apóstolos. Todos eles eram judeus. Agora, cristã porque é a igreja de Cristo. Apostólica porque veio dos apóstolos. Católica porque é universal e cataloga o mundo inteiro. Esta é a única e verdadeira igreja que Jesus Cristo edificou sobre Pedro e os apóstolos. Ele disse a Simão, filho de Jona: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Igreja verdadeira é uma só. Não existe duas ou milhares de religiões falsas que se diz igreja nos dias de hoje. Vamos agora procurar onde foi instituída a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois esta igreja cristã primitiva viveu 313 anos, sendo perseguida pelos romanos, e fizeram muitos mártires, começando com os apóstolos. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu pedido. Paulo foi degolado, e assim foi quase todos os apóstolos martirizados pelos romanos. Me parece que só 2 ou 3 dos 12 apóstolos que morreram de morte natural. Vamos em frente. Depois dos 313 anos de perseguição desta igreja santa, pura, e por um descuido caiu no pecado, vendendo seu poder aos imperadores de Roma. No Apocalipse encontramos assim, João em seu Apocalipse considera este pecado da igreja uma prostituição, comparando-se com a Babilônia daquele tempo, que era uma grande prostituta. Apocalipse 17, vejam, lá está escrito o julgamento da grande prostituta. Esse pecado de prostituição não é só quando uma mulher pobre ou bela e pura vende seu corpo a um poderoso rico, que faz dela o que bem quer. Um homem também, quando vende seu voto, sua dignidade, em troca de dinheiro ou cargo político ou poder, ou para testemunhar contra um inocente, é também um prostituto. Voltando a falar do pecado da igreja, quando se vendeu seu poder ao imperador romano, a igreja, cansada de tantas perseguições, aceitou a proposta do imperador Constantino, que também estava cansado de perseguir e matar católicos, e ver que quanto mais perseguia, prendia, torturava e matava, mais os cristãos aumentavam, a ponto de ser uma ameaça ao seu reinado. Aí uniu-se as duas partes interessadas e a igreja cometeu o maior erro de sua história, porque os imperadores que antes martirizavam os católicos de fora para dentro, agora fazia as mesmas atrocidades de dentro para fora, dentro da igreja. E a igreja sendo obrigada a aprovar. Nesse contexto, a igreja edificada por Cristo sobre Pedro e os apóstolos, embora sendo santa, mas por ser edificada sobre pessoas humanas, caíram no pecado e passou a ser uma igreja santa e pecadora no mesmo tempo. Os romanos, usando desta igreja católica apostólica, o imperador Teodósio de Roma, no ano 380 depois de Cristo, criou uma religião nova com o nome de Católica Apostólica Romana, como religião oficial de Roma,
que dominou como igreja verdadeira, com este nome até os dias de hoje. A igreja verdadeira que Jesus edificou podemos comparar como um barquinho, o barquinho de Pedro. Navegou o mar tempestuoso lado a lado com esta grande e poderosa embarcação, com esta poderosa igreja, embarcação que é a igreja romana. Mas chegará vitoriosa ao ponto final, e a vinda de Jesus Cristo como Rei e Juiz julgará toda a terra. Mas chegará vitoriosa ao ponto final, que é o dia da vinda do Cristo para julgar esta terra. Antes desta infeliz união, os romanos perseguiam e martirizavam os cristãos de fora para dentro. Mas depois faziam mesma coisa, mas dentro desta igreja, com a aprovação da igreja. Mais tarde, com o declínio do Império Romano, Idade Média, Contemporânea, Idade Moderna, houve até tribunal de inquisição para prender, interrogar, flagelar com todos os tipos de argose e queimar vivos, matar os cristãos, que eles bem entendessem. São muitos os que se santificaram nesse tempo escuro que a igreja passou até o século XVIII ou XIX, que foi extinto o tribunal da Inquisição, nesse tempo que o joio foi semeado no meio do trigo. Veja nos evangelhos a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, 24 a 30. Leiam. Esta igreja católica apostólica romana sempre nos enganou, dizendo ser a única igreja que Jesus edificou. Mentiram. Só foi no ano 380 depois de Cristo que o imperador Teodósio de Roma, apossando-se da igreja verdadeira, usou o verdadeiro nome de católica e apostólica e acrescentou o nome de romana e oficializou como religião católica apostólica romana, religião oficial de Roma. É apenas uma religião. Igreja só existe uma. É só uma, não existe duas igrejas. Igreja só existe uma, e é a igreja católica cristã, a católica apostólica cristã judaica primitiva. Religião oficial de Roma, que permaneceu dominando a verdadeira igreja até o dia de hoje, permanecendo como sendo a verdadeira igreja católica apostólica primitiva de Cristo. Até agora, o joio e o trigo conviveram junto, o bem e o mal, convivendo junto dentro da mesma igreja. É o bem e o mal convivendo junto dentro da mesma igreja por mais de 1600 anos, e agora chegou o tempo da colheita, que Jesus disse, Mateus capítulo 13, versículo 30, Jesus disse assim, deixai que os dois cresçam juntos até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio, ajuntai-o em feixes para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Esse é o julgamento que a igreja está passando e vai passar brevemente. Agora, meu irmão e irmã, estamos em plena colheita. Esta religião católica apostólica romana, criada pelo imperador Teodósio, é o joio que foi semeado no meio do trigo, que dominou a verdadeira igreja por 16 séculos, e agora está sendo arrancado e vai ser queimado, como disse o próprio Jesus. Esta poderosa embarcação está com seus dias contados, pois esta religião sinodal é pura falsidade, para enganar os católicos menos esclarecidos, pois a igreja está a serviço do anticristo e esta religião sinodal não é de Cristo, e muito menos será do anticristo. A religião do anticristo são só dois mandamentos, ser a favor dele ou ser contra ele. Nesta religião do anticristo, com certeza, não terá celebração, pois o Deus será ele mesmo,
Quem estiver do seu lado terá tudo, mas os que estiver contra ele serão perseguidos. Eu quero ser o perseguido, eu não estou com ele. Eu quero ficar contra, ainda que seja perseguido. O tempo está chegando. Quando cessar a celebração da Eucaristia nesta igreja, pode pular no barquinho de Pedro, que tem uma promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mateus 16, versículo 18. Aqui está a verdadeira igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva, que muito pouca gente viu falar nessa igreja. Essa igreja é a primeira que o Cristo edificou e vai ser a última, a que vai triunfar no fim dos tempos. Quem vai ser como no fim dos tempos? Que vai ser como no princípio, perseguida, pequena, martirizada, mas santa e pura. É nesta igreja que eu quero estar, mesmo que seja torturado e morto, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9. Lá está escrito assim: então sereis entregues para serdes torturados e mortos, e serei odiado por todas as nações, por minha causa. Jesus disse: sereis torturados e mortos, sereis odiados por todas as nações por minha causa. O mesmo que aconteceu com Jesus, de ser torturado e crucificado, morto e ressuscitou, vai acontecer com a sua igreja. O mesmo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a sua igreja. Jesus é humano e divino, homem e Deus, e no mesmo tempo, homem e Deus no mesmo tempo. Não dá para separar, dizer que Jesus é só humano ou dizer que Jesus é só divino. A tribulação que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras até a sepultura, a sua igreja sofrerá também a mesma tribulação. Jesus, despojado de sua divindade no Horto das Oliveiras, é entregue por Deus nas mãos dos pecadores, para ser cruelmente açoitado, insultado, coroado de espinho, abandonado por Deus Pai e por seus amigos, crucificado, morto e sepultado. Lá na cruz ele exclamou: Pai, por que me abandonaste? Então ficou provado que Deus abandonou Cristo para sofrer, para cumprir a promessa, cumprir a missão dele na terra. E ele na cruz ele reclamou: Pai, por que me abandonaste? Depois disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Aqui nesse texto ficou provado que Jesus foi abandonado até pelo Deus Pai. Jesus no Horto das Oliveiras, do Horto das Oliveiras até a ressurreição, foi só o humano que sofreu. Foi só o corpo humano de Jesus que sofreu. Deus não estava com ele naqueles tempos de sofrimento. Deus tinha afastado, depois Deus veio e ressuscitou Jesus Cristo. Depois que o Cristo foi sepultado, Deus veio e ressuscitou Jesus Cristo. Glorioso, em glória também seu corpo humano. Glorioso também foi seu corpo humano. E Jesus, ao subir ao céu, foi corpo e alma e divindade, em um só corpo glorioso. Jesus, na sua tribulação no Horto das Oliveiras, disse: minha alma está agora perturbada. Que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi para isto que cheguei a esta hora. Pai, glorifica o vosso nome. Neste momento desceu uma voz do céu, que dizia: eu o glorifiquei e de novo o glorificarei. Então, com certeza, essa palavra que diz que quando chegar no fim dos tempos, a igreja de Cristo triunfar, vai ser de novo, Deus vai glorificar o Cristo de novo e a igreja. Assim como Jesus passou por tudo isto, por causa dos nossos pecados, a sua igreja sofrerá o mesmo, mas pelos seus próprios pecados. Jesus foi traído e entregue por um dos seus. A igreja está sendo traída e vai ser entregue ao seu inimigo pelo seu clero, o seu clero que lá estão. Jesus foi abandonado por Deus. Deus já designou entregar seu poder à fera
e abandonar também a igreja na mão do inimigo para que seja purificada, pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua igreja, sua autoridade real à fera, até que se cumpra a palavra de Deus. Está escrito aí, deixa eu ver aqui. Está escrito em Apocalipse 17, versículo 17. Está escrito assim: pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua igreja, sua autoridade real, a fera, até que se cumpra a palavra de Deus. Pois Deus já entregou esta igreja para ser crucificada como Jesus foi. Quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, certamente todos diziam: acabou a história. Ele dizia que iria estabelecer seu reino, morreu, foi sepultado, acabou. Até os apóstolos disseram: vamos pescar de novo, porque se Cristo já foi sepultado, com certeza não volta mais, vamos pescar de novo. Mas nos 3 dias, Deus veio e ressuscitou Jesus Cristo, corpo glorioso. Assim também será a sua igreja. Depois que os inimigos tomaram o poder total, e nós que queremos ser fiéis, padre, bispo, vamos sofrer muito, a ponto de dizer: acabou a história da igreja, acabou a história da igreja de Cristo. Que dê a promessa que os poderes do inferno jamais iriam dominá-la. Mas neste tempo Deus virá, intervirá e destruirá todo o mal da terra, e ressuscitará gloriosa a verdadeira igreja de Jesus Cristo, e cumprirá as palavras de Deus que ele disse quando entregou seu poder real à fera, para purificar esta igreja de todos os pecados. Salmo 110, versículo 1 está escrito: disse Javé ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado do teu pés. Então, quando Jesus ressuscitou, chegou no céu, Cristo falou: cumpriu sua missão, senta aqui da minha direita, fique tranquilo, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa palavra vai ser cumprida e não vai demorar muito. Deus vai acabar com todo o mal da terra. A igreja e o mundo todo estão procurando estabelecer uma paz sem Deus. Já foi assinada uma aliança de paz mundial por 7 anos, liderada pelo Papa Francisco, junto com o islâmico, judeus e todos os líderes de todas as seitas, junto com os representantes da ONU, poder político, a fim de ter paz mundial anticristã, paz sem Deus. Esta é a falsa paz que o mundo dá. Está escrito: Deus vai pegar de surpresa como um ladrão. Podemos esperar porque está mais perto do que se pode pensar. Se preparem, meus queridos, rezem, façam penitência para que não seja pego de surpresa. Fiquemos tranquilos, pois a vitória final é de Jesus Cristo e sua igreja, e daquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos de maneira alguma perder a fé. Seja verdadeiro devoto do terço do Santo Rosário de Maria Santíssima, que terá esta devoção, que será esta devoção que vai salvar a igreja. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria vão triunfar. Por quê? Quando vier a perseguição, a Eucaristia vai ser suprimida, vai ser muito difícil para nós poder participar de uma Eucaristia, porque os padres que escapar da morte, eles vão ficar fugidos, porque eles vão ser expulsos dessa grande igreja que está aí. Eles vão ser expulsos, eles vão poder celebrar nas escondidas, como foi do tempo primitivo. A igreja volta a mesma coisa dos tempos primitivos. Então vamos ficar firmes na fé, porque não é fácil a passar esta prova. Esta prova é muito rigorosa, porque a perseguição vai ser como nunca houve antes, nem haverá depois. Jesus mesmo disse: a tribulação será. Nunca houve desde a criação do mundo e nunca vai haver depois. É muitas tribulações. E lá que eu quero, é nessa igreja triunfante aí que eu quero estar. Melhor morrer com Cristo e ir para o céu do que viver com o anticristo e com a mentira
e ser destruído com ele e ir para o inferno. Aqui encerro essa reflexão. Foi inspirada na intenção de esclarecer a uma senhora que perguntou sobre esta igreja católica, apostólica, cristã, judaica primitiva. Acabei escrevendo uma pequena catequese, mas muito verdadeira. Creio e tenha fé, não perca a fé, porque a aprovação vai chegar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.